bom dia! Está no ar o programa Reunião de Pauta, sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo nessa nessa quarta-feira. Muito Chico. Bem, Thiago Assad. Quarta-feira, dia 28 de maio. Companheiro. Calendário, né, na cabeça, um calendário humano. Tá vendo? Você achou que eu ia errar, cara? Mas... Você achou que você ia errar? Eu achei que eu ia errar. Você tem mais confiança em si mesmo, cara. Você é o Assad Moreira. Opa, se Francisco Muniz falou isso pra mim, então agora eu vou seguir. Você achou que você ia errar. Estamos em dupla hoje? Estamos em dupla de dois aqui. Ah, cara, mas tudo bem, né? Não, tem um trio, cara. Não, mas... Tem a produção. Tem a produção, né? Estamos Bom dia, produção também. Aí... Mas é isso, né? Bom dia a todos. Estamos em dupla. Contribua aí, né, com a Causa Operária TV. Manda aí um... Opa, sim. Manda aí um LivePix pra gente comprar um terno novo aqui pro Thiago Assad. livepix.gg/COTV, né? Você manda lá sua contribuição, sua mensagem, seu nome, aparece tudo aqui na tela, né? E compartilhe o programa, etc e tal. É isso aí, companheiros. A gente já vai desejando um bom dia para Luciana Barros, CCA, e para os demais companheiros que estão assistindo aqui, que daqui a pouco já começam a animar nosso chat. Uhum. Vamos começar com a charge do dia, Chico? Vamos. Vixe, a charge de... Tem uma charge meio... De IA, né? Pode fazer charge no IA? Acho que não, cara. Muita água. Muita água, né? Muitas águas vão rolar. Mas essa daqui é muito pertinente, né? Para o momento que a gente vive aqui na esquerda, com essa aprovação deplorável aqui. Aí já estamos elas. Nossa, cara. Os senadores do PT ali. Abraçados com Netanyahu. Todos eles ali devidamente, todos sorridentes ali, com Netanyahu cheio de sangue nas mãos ali. Celebrando a vitória no Senado, para o qual o PT participou também, né? Da celebração do dia, acho que 12 de abril, não é isso? Dia da amizade Brasil-Israel, né? É em abril. É dia 12? Isso. O que essa data marca mesmo? O que aconteceu em 12 de abril? Não faço ideia, teria que procurar aqui agora, mas também, né? o importante acho que o mais importante é justamente isso que a Charge está mostrando, né? Porque a gente vê de maneira muito contundente porque que o movimento pró-Palestina não evolui como a gente vê que ele pode evoluir, inclusive, né? Não, é só você ver como que ele acontece em qualquer outro país, ou numa boa parte dos países aí, fora o Brasil, até nos Estados Unidos, que é um ambiente aí muito repressivo, né, e que apoia o sionismo de forma bastante... O maior apoiador do sionismo hoje é os Estados Unidos da América, né? E lá o movimento se desenvolveu bastante. Aqui não tinha não tem uma esquerda organizada, né, tal, que faz o negócio canalizar aí para uma luta mais consequente, né? Era uma coisa um pouco... Passou por fora da esquerda norte-americana. Não é que não tem a esquerda norte-americana, mas eles também não entraram no negócio, né? Você sabe que você está falando isso, eu lembrei agora no domingo na Paulista, teve um americano que foi lá na nossa banca. E ele olhou assim o Hamas e falou assim, nossa, isso aqui lá nos Estados Unidos ia dar uma cadeia, ia dar uma situação tão ruim para vocês. Pois é. Aí ele comprou o livro lá do Hamas, só que ele deu para algum colega brasileiro dele, porque ele falou assim, isso aqui eu nem posso sonhar de entrar aqui. Tem que encapar no que nem na época da ditadura. Da ditadura, exatamente o que eu falei. Tem que disfarçar o livro. Mas é isso. E a gente vê assim, por que não evolui, né? Porque a gente faz atividade, todo mundo apoia, inclusive... Esse pessoal aí de igreja, tudo, o pessoal, na verdade, não gosta do que Israel faz, né? Mas o PT atua como um contraponto a esse movimento, né? Mas é isso que a Charge está tratando aqui. E já que a gente falou aqui de atividades, nós temos algumas aqui muito importantes. Uma é o Comitê de Ilhéus, Comitê de Luta Palestina Livre de Ilhéus, está se preparando aqui já está pedindo para anunciar aqui que na segunda quinzena de junho
já deve ter um importante ciclo de palestras com a participação do companheiro André Constantini também lá, com o tema Holocausto Nazi-Sionista na Palestina, o primeiro genocídio televisionado ao vivo na história da humanidade. Eles querem fazer no Hostel Bananas. Onde já fizeram outras atividades anteriormente, né? Exato, eles transmitiram o documentário Sem Chão lá. Isso, exatamente, né? Vão fazer também na Universidade Estadual de Santa Catarina esse mesmo debate. E já estão pedindo para as pessoas da região ali próximo para se prepararem, entrar em contato aqui com os companheiros do comitê. É possível encontrar eles nas redes sociais aqui também, é fácil de encontrar. Para mais informações. Lá na segunda quinzena já de junho, disse uma das companheiras organizadoras, a companheira Anne Lucy. É isso aí. E olha, também queria convidar os companheiros que nos assistem, né, para a próxima Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária, que vai ocorrer em julho, né, a partir do dia 6 ao dia 13 de julho, né, onde nós realizaremos aí o curso, a Teoria Marxista da Revolução, né? Esse curso será ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, e ele é, na verdade, uma polêmica aí também com outras teorias aí sobre a Revolução, né, mostrando por que a teoria correta é o marxismo. É uma análise de diversos processos revolucionários do passado, né, e colocar em perspectiva a situação presente, né, em que nós temos aí um processo revolucionário ocorrendo, né, ao vivo, né, que é a Revolução na Palestina e tal, né? Então, isso daí será o tema da discussão. E além dessa discussão, né, a Universidade de Férias, o acampamento, tem uma série de outras atividades, né, que os camaradas podem participar, né? Você tem atividades de lazer, como futebol, piscina, né, noite de jogos, etc e tal. E esse ano a gente vai fazer num novo local, que é em Sorocaba, né, chamado Estância Primavera. Lá o local tem uma piscina semiolímpica, tem um monte de coisa legal. E a gente vai poder aproveitar. É um momento de estudo, mas também de descontração, né? E de você poder conhecer os militantes do PCO de todo o país, né? Juntar todo mundo num local ali. Aí temos algumas fotos, né, decoradas com flores embaixo, o que é sempre muito bonito. Tá aí a piscina, né, e o local visto de longe. Então a gente convida vocês aí a participarem. A comida sempre é muito boa e é feita pelos próprios militantes, né, que participam da Universidade de Férias, e por todo mundo que está lá. Todo mundo ajuda na comida, todo mundo ajuda em tudo. A ideia é que você tenha uma vivência socialista, né? Então a gente te convida, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever na Universidade de Férias. 53ª, é esse o número que nós estamos? 44ª, e agora? Quem que sabe? Né? Agora só o ChatGPT que vai saber agora. Eu acho que é a 53ª. Então venha, participe do acampamento da Universidade de Férias e do acampamento da Aliança da Juventude Revolucionária. Isso aí, companheiros. Temos também um aspecto desse momento que a gente está vivendo, né? Encaminhando-se aqui para uma situação revolucionária, como a gente está destacando aqui, que é a degeneração do regime político, medido, por exemplo, nessa notícia agora, de que o STF está avaliando tanto a prisão quanto o bloqueio de bens. Acho que eu ordenei errado aqui, mas o bloqueio de bens também de Jair Bolsonaro. A desculpa apresentada é que isso seria para financiar as despesas com a ofensiva para cortar, na verdade, as despesas que
Eduardo Bolsonaro está tendo com a ofensiva que ele está movendo lá nos Estados Unidos, né? A mobilização que ele está fazendo lá contra os ministros do STF, enfim, todo mundo que ele está... O negócio é assim, o Bolsonaro filho está nos Estados Unidos, né? Articulando com setores trumpistas, né? Para ver se ele influencia o governo norte-americano a adotar sanções contra o Alexandre de Moraes do STF, né? O negócio é assim, né? Logicamente a gente é contra isso, é óbvio, né? Que a gente não acha que o governo norte-americano tenha que Sem sancionar ninguém, sancionar ninguém. Mas, cara, se o Bolsonaro vai ser preso por causa disso, e o Barroso, cara, que admitiu que fez que isso, foi né? para os Estados Unidos várias vezes, que fez reunião com o Departamento de Estado do governo norte-americano para eles intervirem aqui. Ele admitiu. Não, liguei várias vezes para os norte-americanos, para eles salvarem a democracia no Brasil. Ainda falou groselha, né? Admitiu aí isso daí, toda hora tá lá nos Estados Unidos também, né? Recentemente ele esteve lá numa palestra para tratar do futuro numa mesa de debates, não sei, para tratar do futuro da Amazônia, né? Do ponto de vista dos norte-americanos. Então, assim, se o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma coisa que é crime, se isso é crime, tinha muito ministro do STF, talvez todos eles, teriam que estar presos também. Não tem cabimento isso daí. Esse negócio do financiamento das atividades dele, que o Bolsonaro está usando o dinheiro que ele recebeu de doação de apoiadores, né? Para poder manter ele lá. Isso daí não tem nenhuma proibição com relação a isso, né? O Bolsonaro fala: estou bancando as despesas dele agora. Se não fosse o Pix, eu não teria como bancar essa despesa. Ele está sem salário e fazendo seu trabalho de interlocução com autoridades no exterior. O que queremos é garantir a nossa democracia, não queremos um judiciário parcial. Então Agora, tem uma coisa também nisso, né? Porque, assim, tudo bem, é uma coisa escrota. Mas o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, em tese, ele pode fazer. Não pode. Tem uma lei que proíbe, Chico? A gente sabe que o Barroso, por exemplo, tem lei que proíbe ele de fazer o que ele fez. Né? Ele não está exercendo mandato também, ele não está fazendo nada. Um funcionário de uma empresa brasileira que vá nos Estados Unidos fazer reunião com não sei, né? É estranho mesmo. Fica a dúvida. Fica a para os dúvida aqui. grandes juristas debaterem aqui. Disso aqui temos também o nosso querido Gabriel Galípolo, que ganhou as manchetes dos jornais hoje, defendendo a aprovação da PEC 65, que garante autonomia financeira, com todas as aspas do mundo aqui cabíveis nisso, Exato. para o Banco Central. Isso aqui incluiria também a contratação de pessoal e plano de carreira para os servidores. A orientação do governo era de ser contra essa PEC, mas o atual presidente, diretor, aliás, do Banco Central, disse que essa medida seria importante para que o BC pudesse gerir seus próprios recursos. Por que isso seria importante para o BC? Não, por que o BC tem que gerir os próprios recursos? Quem tem que gerir é o Banco Central, né, do país. Quem tem que gerir esses recursos é o povo, através de um representante eleito, que seja. Mas não tem que ficar na mão do banqueiro, quem tem que gerir os recursos e quem tem que definir a política do Banco Central também. E e as medidas que o Banco Central vai tomar, etc e tal, né? Isso daí tem que ser não pode nunca ser uma coisa que vai ser independente. Ele é um banco responsável pela política monetária do governo federal do Brasil, né? Aí o Lula não pode, né? Que nem o Rui falou, o Lula não governa nada, ele governa 5%
do que ele poderia. Ele é presidente do Brasil, mas ele não pode definir o que o Banco Central vai fazer. E vai cair mais se isso aqui for aprovado. E vai poder definir menos ainda, aprovando uma coisa dessas. Porque eu acho que a diferença principal, pelo que eu entendi, é a indicação dos diretores, etc e tal, não seria isso? Ele... aqui a PEC, pelo que eu entendi aqui, é isso. É tanto a forma de obter recursos, né? Quanto também é isso mesmo. Ele mesmo, o Banco Central, que ia definir plano de carreira, salários, sem precisar do governo federal para nada. Então, exatamente. É um absurdo. É uma coisa absurda e aqui a gente tem que falar o negócio do Galípolo, né? Indicado aí pelo governo Lula, ele faz a política do Campos Neto, a mesma política. Ele está, inclusive, aprofundando a política do Campos Neto, que é o indicado do Bolsonaro, né? Que, na verdade, também não era, não segue nem a política do Bolsonaro e nem do Lula, ambos seguem a política do imperialismo para o Banco Central brasileiro, né? Dos banqueiros. Eles fazem o que os banqueiros querem que eles façam, né? Então, para quem indicar? Porque aqui é pior até, porque aqui tem uma armadilha que é o seguinte, o Lula, hoje ele ainda pode indicar pessoas, né? Com uma PEC dessa aprovada, acabou. Mas eu digo assim, para quem indicar, para quem fazer toda aquela campanha contra o Campos Neto, não sei o quê, porque fazer todo aquele negócio, se o Galípolo, indicado pelo Lula, está fazendo a mesmíssima coisa. Fica a dica aqui. Nós temos também a notícia que vem lá de Israel, onde o jornal israelense Israel Hayom deu uma notícia aqui interessante, Chico, de que os soldados israelenses já estariam sendo levados aqui à exaustão depois de 600 dias de guerra, sem nenhuma... O que ele descreve como um impasse, né? O que vindo de Israel significa assim, são 600 dias sem conquistar nada, então a coisa está... A moral do exército está tudo ruindo, né? Segundo a matéria aqui do Israel Hayom. Aqui o que acontece é o seguinte, né? É 600 dias porque mais ou menos o 7 de outubro de 2023 foi há 600 dias, né? Isso. O que acontece aqui é o seguinte. Só uma coisinha rapidinho. Uhum. Ele destaca também a crise política envolvendo os familiares, que tem afetado muito também a moral do exército. É o efeito Vietnã, né? Exato. É o efeito Vietnã, porque é uma guerra em que muito contestada mundialmente, né? Essa pressão, ela é uma pressão, a pressão política mundial é uma pressão que recai sobre todos os israelenses, né? Sobre todo o país, né? Principalmente sobre a população, né? E que olha para isso, que não concorda que as pessoas, com o que o próprio governo está fazendo, né? E não consegue, né? Aceitar aí que seus parentes, seus filhos, irmãos, pais, não sei o quê, estejam correndo risco de vida, né, para cometer aí o que é um dos maiores crimes contra a humanidade que já se viu, né, na história. O pessoal tá olhando e falando, nós estamos arriscando nossa vida para cometer para fazer um negócio criminoso, né? Um genocídio nazista. Então é natural essa pressão, né? A exaustão dos soldados propriamente, porque eles não conseguem evoluir, né? Eles não conseguem resolver, eles não conseguem desbaratar o Hamas, né? O Hamas todos os dias está impondo derrotas ao exército israelense, né? Todos os dias você tem alguma notícia de alguma coisa acontecendo assim, né? Eles não conseguem enfrentar. Então, isso daí está levando a um cansaço, né? É um impasse porque eles estão, como eles não conseguem atingir o Hamas, eles estão descontando na população civil, nas crianças, nas mulheres,
A gente viu que eles botaram fogo em 2 escolas aí recentemente, né? Um negócio desumano e tal. Mas militarmente isso não representa uma evolução. A coisa está muito complicada, né? Parece que... E ontem a gente comentou, né? Que o Hamas, a Resistência Islâmica, já está negociando, ou já aceitou, na verdade, né? Um tratado de cessar-fogo diretamente com o governo norte-americano. Isso aí. Na outra frente de conflitos aqui que Israel está provocando no Oriente Médio, nós temos o novo bombardeio, uma rodada, na verdade, de ataques aéreos, uma série que atingiu aqui o aeroporto internacional de Sanaa, a capital do Iêmen. Foi o primeiro bombardeio contra a estrutura iemenita desde o dia 6 de maio. Então são 22 dias, né? Uhum. Aqui é uma tentativa também, eu acho, queria que você comentasse mais, mas o Iêmen tem lançado muitos ataques, inclusive mais desmoralizantes para Israel do que isso daqui, né? Não, Mas de qualquer forma, foi um ataque que chegou a atingir uma aeronave lá da companhia aérea, né? Você vê que eles não conseguem fazer no Iêmen o que eles fazem na faixa de Gaza, né? É bem mais complicado, né? Já é um país já com uma estrutura de Exato. defesa Porque antiaérea, eles né? são um esquema da covardia, né? Eles atacam a população civil numa região ali que não tem, que nem se falou, defesa antiaérea. Eles despejam bombas que caem do céu diretamente na cabeça do pessoal, né? Que é o esquema da covardia israelense, já conhecida, né? Já conhecida e reconhecida mundialmente, né? Que eles são os covardes. E aí você vê que no Iêmen eles não conseguem ter a mesma... Não dá para fazer. Até porque o Iêmen está atacando eles, né? Então torna a situação ali bem mais complicada. Essa daqui agora, Chico, eu queria perguntar para você, a gente vai chamar uma vinheta para ela? Do momento abutre? Exato. Teria que ser, né? Vamos ver Então se... vamos lá, vamos pedir para a produção colocar aqui, porque a próxima já é o tema central e ela pede aqui essa vinheta, né? Uhum. Ela chama naturalmente. Então... Fui agredida, foi essas as palavras de Marina Silva, e é isso que está estampando aqui a capa da matéria do Poder 360, destacando aqui a participação da ministra Marina Silva do Senado, onde ela foi participar de uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura do Senado e ouviu do senador tucano, Plínio Valério, que ela, enquanto mulher, merecia respeito, mas enquanto ministra, não. E aí? O que a gente tem que dizer, né? Assim, só porque aí ela ouviu isso, né? Ouviu muita coisa ali. E depois ela abandonou também, acho que isso que é mais interessante, né? Ela abandonou a sessão, dizendo que não ficaria lá e que ela não era uma mulher não era uma mulher submissa. Na verdade, ela não é uma mulher que consegue enfrentar, né, uma pressão aí que tá colocada contra ela, porque o negócio que ela defende é muito impopular. E é, obviamente, uma sabotagem da economia nacional. Se o cara do PSDB, tudo bem que é um PSDB, não é o PSDB, é um PSDB da Amazônia, né, do Amazonas, né? Isso. É um PSDB meio diferente. Mas, enfim, se o cara do PSDB tá colocando isso, né, tá jogando isso na cara dela, é porque imagina a população, né? Imagina você, a população ali daquela região que teria a perspectiva de ter uma plataforma de extração de petróleo, que empregaria aí centenas de milhares de pessoas, ou pelo menos dezenas de milhares de pessoas, empregaria muita gente, geraria uma movimentação econômica muito grande, além de, num sentido mais amplo, ser uma questão estratégica para o próprio país, né? O que é algo que para a população também é importante. Aí o pessoal
tá tendo isso atravancado, né, pela atuação dessa mulher, dessa ministra, que obviamente atua conforme os interesses do imperialismo de países estrangeiros. Só para dar uma informação aqui, acho que é importante, porque tudo isso aconteceu, ela estava lá no Senado para dar explicações sobre a criação de uma unidade de conservação marinha justamente na margem equatorial. Sim. Que é uma decisão que terminaria impedindo a Petrobras de pois é. procurar petróleo ali, né? Então não foi uma coisa assim também muito gratuita. Meu, né? é absurdo, cara. Eles estão fazendo de tudo para impedir o Brasil de explorar esse petróleo. É o imperialismo. Isso daí é uma coisa insana, cara. É uma coisa muito insana a atuação dessa mulher. E é óbvio que o pessoal tá contra, né? Agora, ela fugiu do barco, né? Porque ela já não queria muito estar nesse debate aí da explicação para o Senado, né? Aí ela aproveitou, viu a brecha, fez um choro ali, lágrimas de crocodilo e ó, saiu fora, né, meu? Pô, pelo amor de Deus. A Globo tá perdendo uma estrela mesmo, né? Não, cara, ela podia estar na Vale Tudo aí, no remake, na novela da... Pelo amor de Deus, cara. Quem que acredita nisso? Quem liga também pro sentimento de Marina Silva, né? Pelo amor de Deus. A campanha idiota que está sendo feita, demagógica, ridícula, né? Que está sendo feita aí pela imprensa burguesa também, é vergonhosa. A companheira Ana Lu Nalon fala assim: brigas, 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 e o trabalho, o serviço, as leis que não mudam, o Brasil que cada vez mais o brasileiro paga mais impostos, isso não muda. Eu não sei se ela está se referindo a esse episódio específico, mas isso aqui não é exatamente uma briga, especialmente da parte da Marina Silva, que é uma malandragem. Uma a gente malandragem. tem que ter claro o que é isso. Teatro, Ela fingiu que se ofendeu com comentário, porque ele também é dado a comentário. Opa, seu João, onde está Márcio Hobbs? Abandonou a causa ou está triste? Não, que causa, cara. Calma. Ele só não tá fazendo o programa, mas ele tá aí, né? O companheiro Márcio está em outras atividades aqui, mas pode ficar tranquilo, logo, logo teremos mais informações sobre ele. Mas obrigado, valeu. Aqui tem o Live Pix inteiro, desculpa. Onde está Márcio Hobbs? Abandonou a causa ou está triste por Marina Soro? Por Marina Soros. Viva as ONGs. Boa, seu João. Obrigado, valeu. Márcio tá aí, tá bem, só não tá podendo fazer o programa de manhã, tá numa outra tarefa, né? Mas tá aí, tá firme e forte. Isso aí, companheiros. Temos também o Momento Pig agora, meu caro Chico? Não, acho que não, acho que agora ainda é não? o ACM Neto. Ah, sim, o Momento Pig depois, porque antes a gente tem o ACM Neto anunciando abertamente que não estaremos com Lula em 2026. O líder do União Brasil aqui, vice-presidente do União Brasil, defendeu que o partido entregue o Ministério das Comunicações, que desde o começo do governo Silva é ocupado pela União Brasil, dizendo o seguinte: eu defenderei que nenhum membro do União Brasil ocupe cargos no governo Lula. Com o passar do tempo e com a aproximação da eleição de 2026, não faz sentido ocupar cargos no governo, tendo em vista que não estaremos na aliança do PT e da provável candidatura à reeleição do presidente Lula. Não faz sentido ocupar cargos no governo se o projeto político é oposto a esse. Sempre foi, né? Mas eu acho interessante o que a gente está destacando aqui, inclusive no título, né? A Frente Ampla abandonando o barco aqui, mesmo com a insistência do governo em tentar estar junto deles, né? 2026, a burguesia já está ensaiando aí a sua jogada, né? Vai ter aí um candidato, uma terceira via, né? Que vai ser apoiada por todos esses setores, né? O próprio PSB, né? Que foi o principal parceiro aí do PT do ponto de vista da Frente Ampla, não sei como que fica, né? Como que vai ficar. Qual que é o partido do ACM Neto? Você falou aí União Brasil. União Brasil, bem. Partido da ditadura. Isso aí, exato. Esse aí
Esse é muito fisiológico, né? Ele vai com quem, com onde ele acha que vai dar jogo, né? Então, eleições é um negócio complicado, né? A gente vai ver aí como que vai ficar. Isso aí. Agora sim, então, o momento pig para o deleite da nossa audiência. Mais uma eleição de mentirinha, meu caro Chico. É o título aqui do editorial do Estadão de hoje, destacando o seguinte: esvaziadas e boicotadas, eleições locais na Venezuela consolidam Maduro. A gente já deu até o resultado das eleições na segunda-feira, né? Mas o jornal aqui do estado de São Paulo retoma aqui a campanha deles contra o governo revolucionário bolivariano, destacando que, voltando aqui à campanha contra a Venezuela, apresentando o governo Maduro como uma ditadura aqui, e destacando também que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, 46% só dos eleitores venezuelanos foram votar. Lembrando que a eleição venezuelana ela não é obrigatório, né? Então, no mundo inteiro. Tudo bem. Quantos por cento dos eleitores norte-americanos foram votar nas últimas eleições? É isso que eu ia falar. No mundo inteiro, em geral, as eleições legislativas, aliás, nos países do presidencialismo, né, vamos colocar aqui assim, mais corretamente, nos países que adotam um regime presidencialista, em geral, as eleições parlamentares elas são mais escanteadas mesmo, né? Por que isso aqui aparece contra a Venezuela? Você tem uma pista? Oi? Não. Por que não a campanha... por que isso é criticado na Venezuela, as eleições legislativas? É óbvio, né? É uma justificativa para tentar imputar ao governo Maduro uma tentativa de fraude da qual eles não têm prova nenhuma, como sempre, né? O que é interessante é o seguinte: se você falar que a eleição no Brasil foi fraudada, baixa a Polícia Federal aqui na porta, né? Manda todo mundo para cadeia. Ainda mais aqui que eles já conhecem, né? Exatamente, né? Então é uma coisa. Aí, ó, 65, né? Você vê que a porcentagem para uma eleição presidencial não é tão alta. Tudo bem, é mais alto do que 40 e poucos por cento. Mas nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, 65% participaram das eleições. Nessa última e na anterior foram 67%, né? Mas já teve eleições em que o negócio foi abaixo de 50% também. Faz parte. Se o negócio não é obrigatório, né? Acontece, não dá para impugnar a eleição por causa disso. Não tem essa perspectiva, né? Eu estava tentando ver aqui na França, em 2022, foram... Não, ele está dando um número errado aqui. Ele está falando que foi 18,43%, mas acho que não foi isso, não. Não. Mas, de qualquer forma, você vê assim que não é uma coisa... eleições legislativas, em geral, mesmo em um país como a França, não é muito popular, né? Agora, isso aqui aparece na Venezuela, num editorial que também destaca o fato de que a Venezuela está colocando em votação o governo do Essequibo, né? Aí ele coloca ainda que Maduro considera parte da Venezuela. Não é que é parte da Venezuela desde o século XIX e foi roubada pela Inglaterra, né? Pois é. Mas é óbvio, né, que é esperado que a imprensa burguesa vá falar esse tipo de coisa, né? A gente falou aqui sobre o imperialismo abandonando o barco da Frente Ampla com Lula, né? Outro que está levando puxão de orelha aqui também do Estadão é o STF, né? Com um editorial aqui, flagrante abuso de autoridade.
Aí eles consideram o seguinte: abertura de inquérito sem lastro contra Eduardo Bolsonaro é sinal de perigosa guinada das mais altas esferas do judiciário para criminalizar a liberdade de expressão e as lides políticas. Nós comentamos aqui, né, no momento anterior, a loucura, né, do STF, né? O STF tá num esquema, assim, muito, muito insano. Mas, assim, também aqui que a gente vai falar, né? É o segundo, não é o primeiro, né? Também não é o segundo, o aviso que a imprensa burguesa dá para o judiciário a respeito da sua, do abuso, né? Que aí eles colocam como abuso de autoridade, né? Mas do abuso e da sua, passando, digamos assim, está passando do ponto, né? Eles colocam o seguinte aqui: digamos que eventualmente Alexandre de Moraes seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos por meio de instituições financeiras daquele país. De que forma isso comprometeria sua jurisdição e suas prerrogativas de ministro do STF em território brasileiro? Mais bem dito, um Estado democrático de direito que colapsa porque uma ou duas autoridades foram sancionadas por nação estrangeira já foi abolido há muito tempo e por outras razões. De um jeito cínico, eles estão meio certos. Né? Sim, sim. O Estado democrático de direito realmente já foi abolido há muito tempo e isso só a gente tem destacado, você vê muito aqui na Causa Operária TV, inclusive, o motivo e como isso foi feito, né? Nós vamos passar aqui, né, Chico, para o próximo bloco? Agora é a hora. Então vamos pedir para os companheiros que estão assistindo aqui no X e, aliás, que estão assistindo aqui no YouTube, né, para passarem agora para o X e a Play Só TV, onde a gente vai continuar o segundo bloco do Reunião de Pauta. Se você já está assistindo nessas plataformas, vamos pedir para você aguardar um minuto. Nós já voltamos com mais 15 minutos de conteúdo exclusivo. E a produção já está colocando aqui o link no chat. Vamos contar com os companheiros aqui do YouTube, agora nessas duas plataformas.
Bom dia, companheiros. Bom dia já. Boa noite. Bem-vindos de volta. Bem-vindo de volta aqui, né? Estamos de volta no X agora e na Play Store TV, as plataformas onde você pode falar Hamas à vontade, pode defender a resistência palestina e pode criticar o sionismo exacerbado de Israel, que protagonizou uma cena horrível ontem, né? A pretexto de fornecer ajuda humanitária para Gaza. A Fundação Humanitária de Gaza, uma empresa privada financiada com recursos do imperialismo, fez um verdadeiro escárnio aqui do povo palestino e colocou eles aqui cercados aqui em verdadeiros guetos, com o objetivo dizendo que o objetivo era organizar a distribuição de ajuda humanitária, mas provocou um caos ali lá na faixa de Gaza. Isso aqui, eles deram um tiro para cima, entraram com um tanque depois para reprimir a população ali. Foi uma coisa horrorosa que aconteceu, chocando o mundo inteiro, né, Chico? Pois é. Tem vídeo disso daí? Temos vídeos. Já está pronto, produção? A gente comenta. Vamos ver os vídeos aqui então. A gente está vendo as imagens agora. محمد ظهرنا طول شغال الله يسهطك الله يا الله يطلق الحق. Esse é o momento que os palestinos eles derrubam o cercado lá que foi organizado para humilhar eles, né? Aproveitar a fome deles para humilhá-los. Lembrando que eles estavam há quase 90 dias aqui sitiados de qualquer comida, qualquer remédio, tudo, né? Isso daí é uma covardia tremenda. Eu não sei, a gente estava falando anteriormente, né? Da covardia, tradicional covardia israelense. Que eles são assim Eles são muito covardes. Muito covardes. E agora, você abrir fogo contra a população no momento em que você está entregando... Primeiro que eles estão matando o pessoal de fome. O que por si só já é um negócio criminoso, nazista e covarde. Agora você ainda por cima vai abrir fogo contra a população no momento em que você está entregando comida para o pessoal que está lá morrendo de fome. É muita covardia. Muita covardia. Né? É um negócio... Isso aqui é escandaloso. Eu não consigo conceber, né, você ter um negócio desse acontecendo e aqui no Brasil os senadores do PT estarem votando aí para um dia de amizade entre Brasil e Israel. É surreal. Eu vi uma pessoa na rede social, né, argumentando assim, né, um petista, né, argumentando assim, não é o dia de amizade entre Brasil e Netanyahu. Né, tem muita gente lá em Israel que está contra o genocídio. Meu, pelo amor de Deus. Como assim? É o dia de amizade com a Nakba? Não dá para entender isso daí. O próprio Estado de Israel é uma farsa. É uma coisa que não devia existir. Olha isso. A situação é que as pessoas são submetidas lá para comer. No meio do deserto, lá em Rafah. Isso aí em Rafah, na faixa sul lá na fronteira sul ali da Palestina. E olha o que eles fazem com o pessoal que está sem comida, sem remédio, desesperado ali, né? É uma loucura isso daí. O pessoal não é humano, né? E é isso que o Estado brasileiro quer decretar amizade. Amizade, né? Com isso. Não tem cabimento, cara. O Hamas publicou uma nota criticando isso daqui, dizendo o seguinte... A nota é um pouquinho longa, mas eu vou pegar aqui uns trechos do que eles falam. Você acha que demora 50 anos? Não, tá, vamos ler tudo. Comunicado à imprensa. As cenas de milhares de pessoas correndo em direção ao centro designado para a execução do mecanismo de distribuição de ajuda da ocupação e o disparo de munição real contra os cidadãos que se aglomeraram no local sob a pressão da fome e do cerco confirmam sem margem para dúvidas o fracasso deste mecanismo suspeito. Ele se transformou numa armadilha que põe em risco a vida de civis e está sendo explorado para impor o controle de segurança sobre a faixa de Gaza, sob o pretexto de ajuda.
Esse plano foi elaborado com o objetivo específico de marginalizar o papel da Organização das Nações Unidas e de suas agências, servindo aos interesses políticos e militares da ocupação. Trata-se de controlar os indivíduos e não de ajudá-los, o que constitui flagrante violação do direito humanitário internacional. Os chamados locais seguros de distribuição, estabelecidos nas zonas tampão, não passam de um modelo forçado de corredores humanitários, armadilhas por meio das quais os atingidos são deliberadamente humilhados e a ajuda humanitária é convertida em instrumento de chantagem dentro de um plano sistemático de fome e subjugação. Tudo isso enquanto permanece a proibição total de entrada de ajuda por meio das passagens oficiais, em evidente violação do direito internacional. Apelamos à comunidade internacional, às Nações Unidas e aos países árabes e islâmicos para que atuem com urgência a fim de deter esse plano perigoso. Pressionem a ocupação para que abram as passagens e permitam a entrada de ajuda por meio das instituições humanitárias reconhecidas internacionalmente pela ONU. Movimento de Resistência Islâmica, Hamas. Terça-feira, dia 29 de maio. 27 de maio. 29 na data deles. Na data deles. É isso aí, então. Uma coisa importante aqui, eu lembrei agora também, nós tivemos até uma matéria no DCO sobre isso, falando que em um primeiro momento, inclusive, a perfídia de Israel é tamanha que eles tentaram atribuir ao Hamas a confusão que aconteceu lá e roubo de comida de ajuda humanitária, destinada à ajuda humanitária, o que prontamente foi negada pela ONU. Inclusive era uma... A própria ONU negou, né? Você vê que o negócio é... E é uma parte da ONU que é dirigida por uma norte-americana, inclusive. Mas os Estados Unidos está tentando conter, né, a loucura de Israel. Embora seja difícil, né? A gente vê que eles têm muita dificuldade para fazer isso, mas acho que renova, né, o horror que é isso daqui, né, Chico? Pois é. É uma coisa que pessoas civilizadas defenderiam, menos ainda um partido de esquerda proclamaria amizade com isso, né? É muito insano. Nós temos mais vídeos de outras coisas? Temos outros vídeos aqui. A gente tem os estudantes de Senegal, né? Isso, nós temos também lá por outro lado, né, a pressão internacional contra esse horror todo que Israel realiza em Gaza, né? Sendo repudiado lá em Senegal. Então, os estudantes de Senegal foram para cima do embaixador israelense que estava na universidade, no campus da universidade, para falar alguma barbaridade em alguma sala, né? E eles foram para cima dele cantando Palestina livre, etc e tal. Estendendo a bandeira de Israel ali. De Israel, da Palestina. Estendendo a bandeira da Palestina. E protestando lá contra a presença dele. Vamos dar uma olhadinha. Deu para entender ali um free palestino. É o que deu para entender, né? Contra o embaixador Yuval Wax, que estava no campus universitário em Dakar, capital do Senegal. E a gente vê que isso aqui é um repúdio assim, generalizado no mundo inteiro, né? Mesmo, como você destacou aqui, né? Mesmo nos Estados Unidos e na Europa, contra uma ditadura ferrenha lá, a população se revolta contra todos esses crimes que a gente tem visto, né? É isso aí. Então é isso? Então é isso, companheiros. Nós vamos encerrando a reunião de pauta dessa quarta-feira. Nós voltamos amanhã para mais reunião de pauta com você. E desejamos a todos um excelente dia. Até amanhã.